Tá aprendendo Flutter? Quer aprender a criar sua primeira tela e ainda conhecer vários widgets? Bora lá! Fala galera, meu nome é Ricardo Lima e a gente tem um projeto Flutter vazio. A gente já limpou a nossa main aqui e agora a gente precisa criar a nossa primeira tela do nosso Gym App. Vamos criar justamente essa tela que está aparecendo aí para você. Então, essa tela é nosso objetivo no final desse vídeo. Mas, antes de a gente começar a criar essa tela, é claro, eu quero que você se inscreva nesse canal. É a coisa que você pode fazer que mais ajuda a gente. Se você clicar em inscrever-se nesse canal, eu vou ficar muito feliz. Todo mundo vai ficar muito feliz. Então, clica aí em se inscrever. Beleza? Mas vamos lá, vamos direto pro código. A primeira coisa que a gente vai fazer, ó, a gente tá com esse emulador aqui, que tem esse escreve na .code horroroso, porque ele não tá com nenhuma configuração de fonte, de cor, ele tá só o texto puro aqui, então a gente vai criar, de fato, a nossa tela. Então vou no VS Code, vou abrir o meu explorador, eu tenho apenas a minha main dentro da minha lib. É claro, a gente sabe que é bom separar as responsabilidades, então vou criar uma nova pasta chamada telas. É claro, uma coisa bem importante, tá? Já vou dizer isso de cara. Normalmente a gente usa a língua inglesa em tudo que a gente vai fazer no código, seja nas nossas pastas, seja nos nossos arquivos, seja nas nossas classes, nas nossas funções, tudo a gente faz em inglês. Mas nesse projeto eu quero seguir por uma vertente mais de fazer as coisas em português para dar uma valorizada na nossa língua, na nossa cultura. Eu acho isso muito importante. Então eu vou criar aqui o que for possível, eu vou criar em português. Você vai ver que nem tudo é possível, mas o que for possível eu vou criar em português. Então eu tenho aqui minhas telas, além de ficar mais didático, né? Tenho minhas telas e vou criar aqui dentro um novo arquivo chamado exercício_tela.dart. Legal, criei meu arquivo, já posso fechar aqui meu explorador. A primeira coisa que eu preciso fazer é importar o Material para que eu consiga usar as ferramentas do Flutter, né? Do Flutter Material. Então vou fazer import. Vou escrever Material aqui, ó, Material. E ele vai aparecer aqui, ó, package flutter material.dart. Ponto. Importei aqui e agora sim eu vou criar um stateless widget. A gente já falou sobre stateless e stateful no último vídeo, você pode clicar no card, e a gente também já falou sobre a diferença entre isso no canal, mas eu vou dar uma dica legal agora. Se você não sabe necessariamente se você vai criar um stateless ou um stateful, cria primeiro como stateless e se precisar você converte para stateful. A gente vai ver que é bem simples fazer essa conversão. Então eu vou criar ele primeiro como stateless. Então eu vou fazer stl e vai aparecer aqui, ó, Flutter Stateless Widget. Se eu der um Enter, ele já cria uma estrutura para mim e ele já está aqui com o My Widget selecionado para eu mudar esse nome. E esse nome vai ser exercício tela, que vai ser justamente a tela que mostra os exercícios. Legal, vou salvar e aqui dentro do meu build eu tenho return, onde eu vou retornar alguma coisa que vai ser o que vai construir a tela. Mas se eu salvar isso daqui e olhar meu emulador, ainda tá lá que ele se inscreve na .code, porque eu não mudei isso lá na nossa main. Então vou voltar no meu arquivo main.dart e onde eu tenho home aqui, eu vou tirar esse texto e vou escrever exercício tela. Vou já selecionar a opção que aparece aqui para mim, porque aí ele já faz a importação automaticamente, ó. Ele já importou aqui automaticamente para mim o exercício tela. Então, se eu salvar, agora sim, se eu vier aqui, não tem nada. Mas pelo menos não tem aquele que se inscreve na .code, mas é porque realmente nosso exercício tela ainda não tem nada. Como a gente viu no último vídeo, a gente sabe que quando a gente quer criar uma tela, em geral, o ideal é usar o nosso scaffold. O scaffold ele facilita a criação de telas aqui no Flutter. É claro, vai ter momentos que a gente vai criar widgets que não são telas, mas quando são, em geral, a gente vai querer usar o scaffold. Então, olhando lá no resultado final que a gente quer, a primeira coisa que a gente vai adicionar aqui é uma app bar. A app bar é uma propriedade do scaffold e que ela quer receber uma app bar. Então, a gente vai passar aqui para ela uma classe app bar.
Vamos salvar e já vamos ver como tá ficando no nosso emulador. Ó, ele já ficou com fundo branco e já apareceu aquela barrinha ali pra gente. Só que a gente quer botar um título nessa app bar, a gente não quer que ele fique vazio, né? É bem intuitivo, você vai ver que o Flutter é como encaixar peças de Lego. Todo mundo usa essa analogia. Todo mundo usa, não tô criando essa analogia do nada, todo mundo usa essa analogia. Então, eu encaixei a app bar no scaffold e eu vou criar aqui vou olhar as propriedades do app bar clicando Ctrl espaço e vai ver que tem várias propriedades. O que a gente está interessado agora é na title. Então vou escrever aqui title e se a gente passar o mouse por cima a gente vai ver que a title recebe um widget. Esse widget que eu quero passar agora vai ser um texto. Então eu vou encaixar texto no title de app bar que está encaixado na app bar do scaffold. É sério, todo mundo usa essa analogia. Mas vamos lá. Eu vou escrever aqui, sei lá, puxada alta pronada, que é o nome de um exercício, e vou dizer que o treino é do treino A. Legal? Vou salvar e vou abrir aqui meu emulador e a gente vai ver, ó, que tem a puxada alta pronada do treino A. Legal, vencemos a nossa app bar. Agora o que a gente quer adicionar é esse botão que fica aqui no canto inferior direito. E é muito simples. Eu vou adicionar aqui um Floating Action Button. Vou adicionar na propriedade Floating Action Button do Scaffold um Floating Action Button. Legal? Ele já vem com OnPressed, porque é obrigatório ter um comportamento de clique nesse Floating Action Button. Eu vou passar uma função vazia, tá, para ele. E se eu salvar, a gente vai ver, ó, que não tem nenhum ícone, não tem nada sendo representado nesse botão, apesar de que ele já está aqui. Então vou fazer duas coisas. Primeiro eu vou botar um filho nesse botão, child, e nesse filho eu vou botar um icon, e dentro de icon, você vai ver que é uma das belezas do Flutter, dentro desse icon eu posso passar um icons, e se eu fizer icons ponto, você vai ver que tem uma infinidade de ícone que dá pra gente já usar, já pré-pronto aqui. Eu vou adicionar só o add. Olha, a gente não precisou importar nada, é nativo do Flutter. Tem vários ícones e eu vou adicionar aqui o add e vou salvar. Legal, salvei. Se eu vier aqui, ó, ele apareceu o addzinho para mim. Muito massa, né? A gente já aprendeu que existe o Scaffold para ajudar a criar telas, a app bar para mostrar aquela app bar em cima e o Floating Action Button. Nessa propriedade OnPressed do Floating Action Button, eu posso botar um comportamento para quando for clicado, né? Então, eu vou botar aqui um print, foi clicado. Vou salvar, na verdade, eu vou botar Floating Action Button, foi clicado. Vou salvar, vou abrir o nosso debug console arrastando aqui para cima, né? O console de depuração, para a gente ver quando esse print acontecer. Vou voltar no emulador, vou clicar, ó, foi clicado, Fábio foi clicado. Sempre que eu clico, aumenta aqui as vezes que isso foi impresso. Legal, vou deixar isso encolhidinho aqui. E agora eu vou adicionar no meu scaffold o seu corpo. Então vou fazer aqui body. E nesse corpo a gente vê no nosso objetivo final, né? Que a primeira coisa que a gente quer que tenha em cima é um elevated button, um botão, né? E aí o botão principal que a gente usa aqui no Flutter é o elevated button. Ele tá dando erro porque a gente precisa passar um OnPressed para ele, é obrigatório. Então passo uma função vazia no OnPressed e vou passar também um shield. Esse filho também é obrigatório, não é shield, né? Eu falei shield como se fosse um escudo. Bota o Capitão América aí para mim. É um child. E aí, nesse botão, eu vou passar um texto. Eu poderia passar um ícone, eu poderia passar o que for, porque o child ele recebe um widget. Mas normalmente a gente vai querer passar um texto. E nesse texto eu vou passar aqui algo como enviar foto. Vou salvar e ele vai aparecer para mim um botão aqui, enviar foto. Mesma coisa, se eu quisesse eu poderia colocar aqui um print para testar o comportamento de clique e a gente não precisa fazer mais isso, né, que é a mesma coisa do Floating Action Button. Só que aí que tá a questão. Como é que eu consigo botar mais elementos nessa tela, né? A gente tem elementos aqui para baixo. Como é que eu consigo mostrar mais elementos se o único filho que tem aqui no body é o Elevated Button? A gente meio que já aprendeu isso no vídeo anterior, quando a gente estava analisando o código que já vem com o Flutter, né? É justamente substituindo esse Elevated Button por uma coluna. Uma coluna, ela consegue empilhar
widgets. Então eu consigo botar vários widgets num lugar só. Então ao invés do Elevated Button, vou selecionar ele aqui, ó, da linha 16, onde começa o nosso botão, até a linha 19. Vou substituir por uma coluna, um column. Você vai ver que a coluna tem children ao invés de child, que é filhos, são filhos, aí não tem um filho só, tem vários filhos, que justamente recebe uma lista de widgets. Se a gente passa o mouse por cima, ó, lista de widget, eles esperam a lista de widget. E aí é que você lembra lá daquele vídeo que eu falei de Dart, que era importante estudar coleções, né? Mas ok, eu coloco aqui o nosso botão. Colocando o nosso botão aqui, deixa eu botar uma vírgula só para ele quebrar a linha certinho. Colocando o botão, aí sim o botão apareceu no mesmo lugar, mas agora a gente consegue colocar outros widgets aqui embaixo. E quais os widgets que a gente vai botar? Primeiro, eu quero colocar um texto, text, como fazer, interrogação, vírgula. Se eu olhar aqui embaixo, ó, ele apareceu, mas não é exatamente assim que a gente quer o nosso texto, né? O texto, a gente previa que ele fosse em negrito e fosse um pouco maior. Como é que a gente configura isso? É uma propriedade de text. Todos os widgets vão ter várias propriedades. A de text que a gente vai usar é a style. A style está pronta para receber um text. Sai da minha frente. Um text style. Esse text style tem um monte de coisa que a gente pode configurar para deixar o nosso texto do jeito que a gente quiser. O que a gente vai usar aqui são duas coisas. Para deixar em negrito, a gente vai usar essa palavra que eu odeio, nunca sei falar, fonte, hate, white. Coloca aí, edição, como é que fala isso. Wait. E aí a gente vai passar justamente fonte, essa palavra maluca aí, ponto bold. Legal? Isso já deixa em negrito. Se eu salvar, a gente vai ver, ó, que ele ficou em negrito. E depois o que eu vou passar aqui vai ser um size, font size. E aí eu vou colocar 18. A gente vai ver, deixa eu botar uma vírgula depois do 18, ele vai ver que vai aumentar aqui. Tá começando a ficar chato esses warnings, né? Esses warnings que estão aparecendo, todos esses aqui, são porque esse text, esse ícone, esse outro text, nenhum deles muda. Todos eles são constantes. E se são constantes, a boa prática diz que a gente deve botar um const antes. Então, eu vou botar um const aqui, na linha 14 também, na linha 20 também e na linha 22 também. Sempre coloca os consts, que aí ele para com esse warning e é uma boa prática. O Flutter, o Dart, melhor dizendo, vai notar isso como uma constante, vai ter um lugar especial na memória para guardar isso, não vai ficar vai ganhar performance. Então coloca o const. Legal. Embaixo do meu texto, o que é que eu vou querer colocar? Eu vou querer colocar um outro texto que explica como fazer. Então vou botar aqui text, vou botar, sei lá, segura com as duas mãos na barra, mantém a coluna reta e puxa. Não é só isso, né? Eu ia botando ponto e vírgula. Não é só isso. Deixa eu já botar o const para ele parar de chorar. Mas a gente já consegue nossa descrição aqui. Massa, o que mais tinha? A gente tinha um divididor, o famoso HR do HTML, mas um divididor aqui logo depois desse texto. Como é que a gente faz aqui no Flutter? É claro que vai ter um widget já pronto para isso, tem um widget pronto para tudo, eu vou botar aqui o divider. Legal, adicionei um divididor, uma barra dividindo aqui e show, já tá ficando quase do jeito que a gente quer. Agora eu quero botar algo que é um texto muito parecido com esse como fazer. Então eu vou selecionar da linha 22 até a linha 28 e vou colar na linha 32 e vou mudar de como fazer para como estou me sentindo. Vou salvar. E aqui, ó, como estou me sentindo. E por fim, falta botar o texto de como eu estou me sentindo, né? E aí eu vou botar aqui um text, logo depois do nosso text que fala, que começa os meus sentimentos aqui, eu vou botar sentir bastante ativação hoje. Legal, vou botar o const antes, né? Tem que botar o const ali depois do divider também, quer dizer, antes do divider.
E legal, agora sim a tela tá quase do jeito que a gente espera, né? Faltam algumas coisinhas. A primeira é que a gente consegue configurar algumas coisas aqui na coluna. Na verdade, várias coisas, mas a gente consegue configurar como esses elementos vão estar alinhados, sempre com o Main X Alignment e o Cross X Alignment. O Main ele fala a respeito do alinhamento no eixo principal, né? No main axis. Então, se eu estou falando de uma coluna, o eixo principal é o eixo vertical. O eixo que corta o cross é o eixo horizontal, né? Que ele corta a coluna. Então, o que eu quero fazer aqui é lidar com como as coisas estão no eixo horizontal. Ó. Horizontal. Eu quero jogar tudo aqui para a esquerda. Então, eu estou falando da horizontalidade. Então, eu vou botar aqui o Cross X Alignment. Cross X Alignment e passo Start. Isso daqui vai ser um enumzinho, né? Que a gente vai passar o Start para ele. Salvando, agora sim, tudo vai lá pro canto. E a última coisa que falta para ficar do jeitinho que a gente queria é ter uma bordinha aqui, né? Desgrudar. Eu não quero que fique grudado do jeito que tá aqui. Se você já mexeu com alguma coisa de front-end, você sabe que o nome disso é padding. E é claro que o Flutter tem alguma coisa para fazer isso automaticamente para a gente, né? Então eu vou já ensinar uma dica aqui. Eu tinha que circundar a minha coluna com esse padding. Eu tinha que fazer a coluna ser filha desse padding. E como é que eu faço isso? Eu vou recortar toda a coluna, vou adicionar um padding, colar como filho. Não, tem um atalho para isso. Eu clico na coluna e nessa lâmpadazinha que apareceu aqui, eu vou botar aqui, ó, cercar com alguma coisa. Dá para cercar com um monte de coisa. Eu posso cercar com um widget, caso não seja nenhum desses que eu quero cercar. Ou eu posso ir diretamente aqui, ó, botar cercar com padding. E automaticamente ele já criou um widget padding, já botou uma propriedade padding no esquema aqui para mim, como 8, eu vou aumentar para 16, deixar mais grossinho esse padding. E o filho já se tornou a coluna que já existia, né? Vou salvar. E olha, agora sim a gente chegou onde a gente queria. Vamos recapitular? A gente aprendeu muitos widgets hoje, mas para poder fazer esses widgets aparecerem, a gente criou uma nova pasta e dentro dessa pasta telas, a gente adicionou um novo arquivo chamado exercício tela. O exercício tela, por sua vez, é um stateless widget que a gente chamou na nossa home aqui na main. Voltando para o exercício tela, a gente adicionou um app bar, botou um título nessa app bar, aprendeu que a gente lida com textos com o widget text. Daí a gente criou um Float Action Button que a gente testou que dá para clicar nele e ter um comportamento nessa função onPressed. Depois a gente adicionou um ícone como filho desse Floating Action Button. Esse ícone de adicionar poderia ser qualquer outro das infinidades de ícones que tem. E aí a gente foi criando as coisas que a gente queria ter na tela, né? Já olhando aqui no nosso emulador, a gente queria ter um botão, a gente queria ter um texto como fazer, a explicação de como fazer, depois um texto como estou me sentindo e a explicação de como eu estou me sentindo. A gente foi adicionando dentro da coluna, né, que empilha os nossos widgets, o botão e depois o texto, configurou o estilo do texto, colocou um divider, né, para ele separar bonitinho, e colocou mais textos. E por fim, a gente cercou a nossa coluna com padding para que ele tenha esse espaçamentozinho. Muito massa, né? Agora você tá sentindo como o Flutter é poderoso para a gente criar aplicações bonitas de forma rápida e funcional. Quer aprender mais sobre Flutter? Tem um lugar perfeito, ó. Na Alura, é claro. Você pode acessar a nossa formação de Flutter lá na Alura, né? Que você vai aprender tudo isso e muito mais comigo e com a equipe de instrutores e toda a didática que a gente traz na Alura para que você se aprofunde e aprenda tudo isso e muito mais lá na nossa formação Flutter. Não deixa de ir conferir lá. Mas o que é que tá faltando aqui? Caramba! A puxada alta pronada é um treino e a gente não quer deixar essas informações mocadas aqui na tela. A gente quer ter um exercício, né? A gente quer ter esse exercício e a gente quer mostrar as informações desse exercício aqui na tela. E eu não estou fazendo isso, eu estou deixando a informação mocada. É justamente como fazer esse model para que a gente mostre ele na tela que a gente faz nesse vídeo aqui, ó. Nesse vídeo que está aparecendo na minha direita. Clica nele, que nele a gente vai aprender a como criar justamente esse modelo que a gente vai usar
para poder alimentar essa tela e no futuro fazer muito mais coisa com ele. Então clica nesse vídeo que eu te vejo lá. Ah, e não deixa de se inscrever, comentar, se inscrever, tudo isso lá, mas clica no vídeo também. Te vejo lá.